tarde, bom dia. Os vídeos do curso da cannabis estão todos sempre disponíveis. Se não me falha, desde o primeiro curso até este quarto curso. Mas é só falar com o Fernando, a Gabi, que você terá aí todas as informações das aulas da cannabis medicinal. Quando nós falamos da cannabis, nós estamos falando de uma planta, de uma santa erva. A palavra maconha, ela tem uma raiz da África e a raiz quer dizer santa erva. Por isso, quando nós falamos de uma planta, a minha mãe conversava com as plantas. É muito importante conversar com as plantas, ter uma interação com a planta, não só em alguns momentos, mas sempre. Nós existimos dentro de um contexto de toda a humanidade, de todo o planeta. Então, ter essa relação com a natureza é muito importante, e principalmente uma relação com a cannabis, que é uma relação de vida saudável, de uma planta que tem ajudado milhões de pessoas e com certeza vai continuar ajudando muita gente. É por isso que há todo o empenho de muitas pessoas que estão organizando esse quarto curso. A aula de hoje é com a doutora Carolina Nossetti. A Carolina, ela é médica, carioca, ela ficou 10 anos nos Estados Unidos estudando a cannabis e ela volta para o Brasil, porque o Brasil está ainda no estágio de um retrocesso muito grande em comparação com o mundo. É um absurdo que nós estamos vivendo dos poderes públicos, principalmente da Anvisa e do governo federal, em relação a essa planta que está ajudando tantas pessoas diariamente. Nós temos testemunhos, né? O nosso repúdio a esse modelo de governo que, pelo contrário, ainda prega um preconceito. Tem vários dentro desse governo federal que realmente essas pessoas, se tomassem um pouquinho de cannabis, quem sabe acertavam um pouco alguns parafusos, 3 pontinhos. Então a doutora Carolina Nossetti, ela vai estar nos falando hoje da cannabis dentro do sistema endocannabinoide, né? Então todos nós temos esse sistema endocannabinoide, ou seja, o nosso organismo produz elementos da cannabis. Por isso que é uma planta que traz melhoras para as pessoas. Mexe com a cabeça, com a mente, mexe com as dores, mexe com todo o organismo. Por isso, tenha sempre um grande carinho com esta planta. Converse com a planta. Ah, mas eu recebi só o óleo. Converse com o óleo. É a planta que está ali, né? E converse com o óleo. Achar que o padre está meio louco, mas não é, é verdade. A nossa relação é profunda com a natureza. Então, pegando o óleo na mão com muito carinho, converse com ele, peça de você ter uma boa relação com ele. Não é um objeto qualquer, é um ser vivo que está ali nas suas mãos. Para que esse trabalho nosso possa estar continuando, eu faço assim uma recomendação. Como eu estou idoso, eu posso recomendar muita coisa. Então eu recomendo, aonde você mora, na sua cidade, no seu bairro, organize uma associação. Nós podemos enviar informações de uma ata de fundação da associação, o estatuto da associação, a ficha de cadastro das famílias que vão fazer parte na construção dessa associação. A associação, ela é decisiva para unir as famílias e as famílias também conhecerem os valores medicinais da cannabis. Então nós temos o Dr. Alexandre, tem a
a Débora do Rio de Janeiro, que eu tenho pedido sempre uma ajuda muito grande para quem mora no Rio de Janeiro. A Débora é de Penedo, ali junto com a Tati, e eu falo sempre, ô Débora, você vai ser madrinha dessa nova associação. Mas é muito importante a gente formar uma associação, e vai chegar uma hora que se a justiça, o poder da justiça, o poder executivo, legislativo, não tiver uma legalização justa e humana para todos, nós vamos marcar então, dentro de um processo, uma desobediência civil organizada e transparente e pública. O que seria isso? Então tem lá em Pernambuco ou em Santa Catarina, em algum estado do Brasil, no Acre, tem uma associação e ela ainda não tem o direito de plantar. Nós vamos tentar marcar uma desobediência civil nacional, aonde vamos marcar uma data e aonde cada associação vai mandar uma carta para as autoridades locais dizendo: a partir do dia tal nós vamos começar a fazer o plantio, porque vai ajudar todas essas famílias. Levar ao juiz da cidade, ao prefeito, aos parlamentares. Então nós temos que dar um passo muito importante, nessa direção. Um outro ponto importante que recomendamos é começar a reunir famílias e discutir o valor da cannabis, né? Então nós temos da escola do curso da cannabis, nós temos dezenas de vídeos. Então o que faz um encontro de formação? É muito importante estudar a planta. Então, por exemplo, uma associação pode fazer um debate numa noite, pode ser semanal, quinzenal ou mensal, mas garantir pelo menos um encontro mensal e naquele dia fazer uma discussão, um debate, a cannabis e o autismo. E tem vídeos sobre o autismo, a cannabis e o câncer, tem vídeos, a doutora Paula da Estela e tantas pessoas. Enfim, é muito importante promover encontros de formação. Pessoas que têm dores, quantas pessoas que estão sofrendo e que poderiam já estar aliviando as suas dores. Nós vamos fazer no dia 6 de dezembro uma celebração da cannabis medicinal. É um encontro, nós estamos convidando a todos, vai vir um grupo aqui para São Paulo do Rio de Janeiro, também tem pessoas de outros estados que estarão vindo para esta celebração. Vai ser um momento de confraternização, encerrando o ano, este ano que está sendo tão difícil para milhões de pessoas no Brasil, mas será uma celebração de esperança. E eu gostaria também de dizer que nós estamos fazendo uns estudos das tecnologias e das terapias do Dr. Kesh. Eu pediria assim que todos pudessem pesquisar tecnologias e terapias do Dr. Kesh. Ele é do Irã e todas as quintas-feiras ele faz uma live explicando todas as tecnologias que ele criou para a saúde, para a economia de combustível, para a economia de energia, para a agricultura, para a alimentação. Quem planta cannabis deve conhecer as tecnologias do Dr. Kesh, porque melhora 100% o plantio. O Dr. Kesh, ele é um seguidor do Tesla. O Tesla, ele foi um grande estudioso e muito perseguido, segundo relatos que nos últimos tempos ele passou a morar num hotel e no dia da sua morte chegou a CIA, bem no dia da morte, e levou tudo que eles tinham ali em produção de estudos. E o Dr. Kesh, K-E-S-H-E, Dr. Kesh, ele continua os estudos do Tesla.
E o mais belo de tudo isso do Dr. Cash é que ele fez uma fundação, ele patenteou todas essas tecnologias da saúde, agricultura, despoluição do planeta, e ele patenteou tudo, ele está colocando para o bem da humanidade. O ano que vem, de março a junho de 2021, a Bárbara, que é do Acre, ela está passando um tempo aqui na nossa comunidade, ela vai estar realizando um curso das tecnologias e terapias do Dr. Cash. Quem se interessar vai poder fazer esse curso e eu vou dizer que é surpreendente, é agradável, é revolucionário, é inovador tudo o que o Dr. Cash ensina até hoje. Então eu peço assim que se interessem a partir de hoje, comece a pesquisar. Tudo que fala do Dr. Cash é algo que é para melhorar a humanidade. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que cada comunidade, aonde você está, associação, comece a registrar todos os efeitos do uso da cannabis medicinal. É muito importante registrar, fazer uma pequena pesquisa, vai arquivando isso, porque uma hora nós queremos reunir todos esses testemunhos das pessoas que estão fazendo uso da cannabis medicinal. Claro que a cannabis já tem 600 trabalhos científicos provando que é ótima, mas é muito importante que nós aqui no Brasil possamos registrar todos esses testemunhos. Olha, uma boa semana, um beijo no coração de todos e com muita esperança nesse final de ano. E um abraço a você, a sua família e a todos os canabistas. Um abraço canábico. Um beijo no coração. Olá, meu nome é Carolina Sete, eu sou médica e consultora técnica em terapia canabinoide. É um prazer estar aqui no quarto curso sobre cannabis medicinal. E eu vou falar um pouco sobre o uso da cannabis como terapia adjunta no tratamento da dor. Deixo aqui os meus contatos, se alguém tiver alguma pergunta remanescente para fazer, telefone, e-mail e Instagram. Também tem alguns materiais lá no meu Instagram, no Linktree, com relação a um estudo sobre o uso terapêutico dos canabinoides em dor, uma publicação que eu fiz em alguns meses atrás. E aqui um pouquinho do meu background. Eu fundei 2 entidades, uma de educação e uma de atendimento ao paciente, uma chama Intercan e uma chama Interdoc. Eu tenho uma certificação ICFMD, que é do Revalida americano, eu morei nos Estados Unidos quase 10 anos. Tenho uma experiência na parte de cannabis há 7 anos e alguns meses. Voltei ao Brasil faz cerca de 3 anos. Sou membro de algumas sociedades, inclusive uma sociedade brasileira que se chama SBED. E é um pouquinho de como eu me conectei com essa planta. Eu não tinha nenhum conhecimento em específico. E durante o meu estudo do Revalida, chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas por dia, não estava conseguindo desconectar. A hora que eu chegava em casa, não conseguia nem comer, nem dormir. E foi um período realmente de estudo muito intenso. Eu tomei um produto, uma medicação que chama Zolpidem, que foi muito efetiva, mas eu fiquei preocupada com dependência química, porque era um alto potencial de dependência química. E estava buscando uma outra opção, e um colega médico mencionou sobre cannabis, e foi aí que eu descobri que a gente tem um sistema endocannabinoide, que existe potencial terapêutico. Voltei e vi que eu não podia só fazer educação ou atendimento a paciente ou consultoria técnica para empresas, que são as 3 vertentes que eu trabalhava antes de eu incluir o advocacy aqui nas minhas tarefas semanais. Então, eu estive no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, a convite da senadora Mara Gabrilli, tive
na Comissão Especial de Medicamentos Formulados à base de cannabis, que é para desenvolver o PL 399, também num evento feito pela bancada ruralista, na Comissão de Agricultura, e em São Paulo, na Lesp, onde também isso está sendo discutido. Trazer um dado aqui, que não é nenhuma novidade, que 3 em cada 4 brasileiros são a favor da cannabis medicinal. Isso é novidade para os outros, porque quem trabalha com isso e faz perguntas e questiona, vai entender que a maioria das pessoas querem que os outros se sintam bem, que não quer ver o outro sofrendo. E o data Senado só sedimenta algo que a gente já vê no dia a dia. Então, potencial terapêutico na dor, eu não vou dar detalhes aqui de mecanismos, mas só lembrar que existe uma forma, vou só parar aqui um pouquinho, desligar esse barulho que está acontecendo aqui. Tá, voltando aqui. Então, tem uma forma de comunicação entre um neurônio e outra, que é uma forma que está descrita como típica, e existe uma sinalização retrógrada dos canabinoides, que como se fosse um atraso na passagem de informação do neurônio pré-sináptico para o pós. Então, deixa eu colocar um apontador aqui. Então, esse é o normal, né, de passagem de algo que se chama potencial de ação. As informações no cérebro são por estímulo elétrico e químico. Então, esse potencial de ação, essa informação elétrica vem aqui do pré-sináptico, libera neurotransmissores que se conectam com receptores pós-sinápticos e a ação dos neurotransmissores é feita a partir dessa conexão com os receptores. E na sinalização retrógrada, que é esse atrasinho que dá na comunicação, por quê? Na sinalização retrógrada existe a mesma passagem do potencial do pré-sináptico no pós, só que os neurotransmissores são liberados no pré, conectam com receptores no pós, e aqui no pós os endocannabinoides são produzidos e ligados nos receptores canabinoides pré-sinápticos. Então, esse é algo que se chama feedback loop, então dá uma atrasadinha. Muda alguns parâmetros ali de canais, então existe, por exemplo, o fechamento de canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio, que eu acho que não é válido a gente entrar em detalhes aqui, e o resultado dessas mudanças estruturais é um atraso, e a gente atrasando um pouco a informação, a gente tem uma percepção diferente da dor. Então, não é que eu estou necessariamente como médica buscando 100% sem dor nesse paciente, ele vai ficar 100% sem dor. Não, na verdade eu quero que ele sinta menos dor e uma qualidade de vida melhor. Então, essa é a busca. E como existe esse potencial de entendimento diferente quando a gente usa os canabinoides, então a dor é percebida de forma diferente, a gente tem um potencial aí de alívio e melhor qualidade de vida por causa do uso desses canabinoides. Vou trazer aqui alguns artigos científicos para embasar o que eu estou falando, mas existe robustez em termos de publicações científicas, né, quando a gente trata de dor, existe bastante material, bastante publicação científica sobre isso. A gente tem robustez, na realidade, de 3 pontos principais, que é a epilepsia, espasticidade, que é a rigidez muscular, e dor. São essas as 3 indicações que a gente tem mais robustez aqui de publicações, e aqui esse aqui mencionando que os receptores CB2 são um potencial alvo terapêutico no tratamento de artrite reumatoide. E esse aqui é um artigo que eu publiquei no ano passado com o Dr. Lair Ribeiro, que estuda bastante essa questão de medicina integrativa, foi bem interessante esse trabalho que a gente desenvolveu, e a intenção era aqui mostrar o potencial mesmo dos canabinoides como adjuvante no tratamento da dor. Bem interessante essa publicação, que foi feita em 2014 e revisada em 2015, mostrando que o canabidiol, ele melhora a cicatrização de fraturas e estimula os osteoblastos, que são as células que vão virar ossos depois. Os osteoclastos é o que come o osso e os osteoblastos é o que faz o osso. Então, considerando que existe um receptor CB2 nos osteoblastos, a gente consegue estimular, por meio de uso de canabidiol,
aumento de massa óssea e melhor cicatrização dessa fratura. E é bem interessante quando a gente faz a cicatrização dessa fratura com produto rico em CBD, porque a fratura ela fica com o osso mais forte do que era antes, o osso anterior. Porque quando a gente faz essa cicatrização usando esse óleo rico em CBD, a cicatrização é feita de forma linear. Se não tivesse os canabinoides ali, fica bagunçado, chama disarray em inglês. Como fica bagunçado ou normal, ele não fica tão estável, mas se você tem uma cicatrização linear, você tem um osso mais forte, mais resistente. Só lembrando que eles coexistem, né, o sistema opioide e o sistema endocannabinoide na membrana celular, então existe uma influência do sistema endocannabinoide na parte de controle de recompensa, dependência e abstinência de opioides. Só um instantinho tomar uma água. Voltando aqui, Gabi. E existe, então, essa interação entre o sistema endocannabinoide e o sistema opioide no nosso corpo. Esse é um artigo que mudou a minha vida no sentido de impactar, um impacto real, e é no JAMA, né, um jornal bem respeitado, que menciona que estados onde existiam regulamentações ou regras sobre cannabis, que existia uma redução de quase 25% no número de mortes por opioide. Isso me chamou muito a atenção, porque é muita gente salva. Outra coisa que me chamou a atenção é que as pessoas que estavam morrendo de overdose não queriam morrer. Isso foi um tapa na minha cara, porque eu não tinha essa concepção de que pessoas que estavam usando a forma medicinal do ópio, da morfina ou outros opioides, estavam usando isso como uma forma médica. Na minha cabeça, quem morria era quem fazia o uso recreativo, ou quem abusava dos opioides. E não, assim, a mais da metade das pessoas que estavam morrendo, eles tinham características de pessoas que não eram junkie, que são essas pessoas que fazem o abuso. Eles tinham características de pessoas que fazem um uso normal, mesmo terapêutico. Então, muita gente foi salva por causa da cannabis nesses estados. Essa é uma outra publicação que eu achei bem interessante, a substituição de agentes farmacológicos para dor, ansiedade e sono. E aqui, se vocês observarem esse gráfico, o que é verde se reduziu bastante o uso, por exemplo, dos opioides, ou se diminui um pouco. Se a gente somar esses dois, por exemplo, aqui a gente tem redução de quase 77% dos opioides. E aqui a ansiedade, de novo, né? Se vocês observarem cada uma dessas colunas, vocês vão ver o potencial de substituição desses agentes pelo uso da cannabis. Também substituto, aqui as perguntas foram um pouco diferentes. Então, uma pergunta que era aqui, ó. Foi capaz de diminuir a dose de opioide? E entre os que concordam e os que concordam fortemente, a gente tem 97% dos pacientes que estavam fazendo uso concomitante de cannabis e opioide, dizendo que foram capazes de diminuir a quantidade de opioides que eles estavam usando. Então, isso é algo muito impactante. E aí, tem outras perguntas aqui que foram feitas, por exemplo, vocês experienciaram efeitos colaterais de opioides? Muita gente viu que teve, sim, efeito colateral do opioide. Aqui é outra pergunta. Cannabis, os efeitos colaterais da cannabis podem ser mais toleráveis que os efeitos colaterais dos opioides? De novo, a resposta é 92%, se a gente considera que as pessoas estão concordando e concordando fortemente. Essa é uma forma da gente ver quais são as respostas das pessoas que já estão fazendo a sua substituição. E aí alguns outros artigos mostrando, né, como os canabinoides podem trazer esperanças aí no tratamento de doenças reumáticas, que são de difícil controle. Mais uma publicação do JAMA, agora uma revisão sistemática, uma meta-análise, quando eles pegam vários artigos
diferentes para entender aqui a melhora, né, da dor com os canabinoides versus com o placebo. Tá? Essa foi... E aqui a gente vê, né, do lado direito, o que favorece os canabinoides. Então, diferentes canabinoides, aqui o tetrahidrocannabinol fumado, de laboratórios isolados sintéticos, desse lado aqui também, assim, na realidade, na Biximols. Mas mostra claramente aqui, nesse gráfico, que está, assim, a resposta favorece, sim, a melhora da dor. Uma outra publicação aqui do JAMA, implementação de leis de cannabis em estados foi associado com uma prescrição quase 6% menor de opioide. Então, esse é um outro dado. E as que têm uso recreativo, também foi associado com uma prescrição menor. Então, não só nos estados que o uso da cannabis é feito de forma medicinal, mas também nos estados que a cannabis é feita de forma, o uso adulto é regulamentado. Outro do JAMA, né, sobre a revisão sistemática, aqui bem interessante, eles falam dos resultados, né, de 79 artigos, com mais de 6 mil participantes, e observaram redução da dor. E aqui na conclusão existe evidência de qualidade moderada para dar suporte no uso de canabinoides para o tratamento da dor crônica e espasticidade. Então, um nível moderado de qualidade é algo que deve sim ser considerado e a gente tem que prestar atenção nesse uso, tá? E aí algumas outras que a base não é dor ou inflamação em específico, muscular ou esquelética, mas no caso de doença inflamatória intestinal, são dores intestinais, e existe sim uma interferência no trânsito intestinal quando a gente está fazendo uso de canabinoides. Então, muitos pacientes, eles usam para tratar doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal, porque existe esse componente de dor e existe um componente base inflamatório, por exemplo, autoimune ou não. Então, essa questão inflamatória e de dor, eles podem ser controlados, mas lembrando que os canabinoides têm um potencial de imunomodulação. Então, por exemplo, nos pacientes que têm doença inflamatória intestinal, que existe um fundo emocional, então as pessoas que ficam mais ansiosas, eles têm os flares, eles ficam com mais dor, eles ficam com um trânsito intestinal diferente e mais dolorido para esses pacientes, a cannabis eles pode controlar não só a dor, a parte de imunomodulação, mas também a parte emocional, de aliviar a ansiedade, aliviar o estresse, porque isso é uma das bases porque aquele paciente está tendo uma resposta exacerbada naquele momento. E aí, trazendo uma outra parte, que é doença de Crohn, é uma doença de difícil controle em muitos pacientes. É uma doença que muitas vezes os pacientes têm que usar imunossupressores, corticoides, por exemplo, e que a quantidade de efeito colateral é algo absurdo em alguns pacientes. E agora a gente tem uma opção muito mais segura, que é a cannabis, o óleo rico em canabinoides. E aqui, a conclusão desse estudo, que foi publicado em 2013, foi por mais que a remissão total não foi atingida, com dois cursos, com um curso curto de 8 semanas de produto rico em THC, houve uma resposta significante na parte clínica, com benefícios, sem a necessidade de esteroides, sem a necessidade desses produtos que já são usados, que têm muito efeito colateral. Então, isso aqui é algo impressionante. Então, aqui eles falam, por mais que a indução à remissão não foi atingida, com 8 semanas de tratamento com óleo rico em THC, houve uma significante melhora clínica de 10 em 11 pacientes, tá? Com um ativo, comparado com o placebo.
Agora, uma outra publicação aqui mencionando que o tratamento da doença de Crohn com cannabis. Esse é um estudo observacional, e aqui a resposta, o resultado foi que de 30 pacientes que estiveram nesse estudo, 21 melhoraram significantemente depois de usar cannabis. Então, aqui um bom resultado. Agora, falando um pouco do acolhimento, estratégia terapêutica e monitoramento, vocês já devem ter escutado, agora já mais adiantado no curso, que é muito personalizado, não existe regra para ninguém, o nosso sistema endocannabinoide é como fosse a nossa impressão digital, cada um tem a sua, cada planta vai agir de uma forma muito peculiar com cada sistema endocannabinoide, e o que a gente tem que aprender é o sistema, porque como a gente vai manipular esse sistema é outra coisa. Mas se a gente entende o sistema, olha onde está o receptor, como que o receptor funciona, como que é a relação dos canabinoides, endocannabinoides e os terpenos, o que é o efeito comitiva, isso estando organizado no nosso corpo, a ação, né, dos canabinoides dentro do nosso sistema endocannabinoide, entendendo o sistema fica mais fácil de manejá-lo, que é essa parte que eu vou começar agora, tá? Lembrando que quem está iniciando a terapia com cannabis, ou quem está querendo saber mais de informações, precisa ser acolhido. Então, todo mundo que está aqui escutando essa aula, fazendo esse curso, acaba acolhendo as pessoas. É uma parte da sua missão como ser humano. Se você, como ser humano, sabe que algo que você expressar e comunicar vai trazer alívio para o outro, é uma obrigação moral sua fazê-lo. Então, acolha as pessoas, explique do que se trata, fale do sistema, não deixe as pessoas fazerem brincadeirinha, dar risadinha. Deixe claro que isso é um assunto muito sério e que não tem espaço para risadinha. Já foi risadinha. Agora é estudo mesmo. Então, avise essas pessoas que existem links, né? Tem um filme legal, tem um filme O Cientista, tem links do documentário da CNN, que está no 5º documentário, chama WEED, W-E-E-D. Tem outros materiais que as pessoas podem receber para se educar sobre esse assunto. Os links aqui do curso do Padre Chicão também são ótimas fontes de aprendizado. Então, o acolhimento é o primeiro aqui. Estratégia terapêutica vai depender do paciente, vai depender da planta, vai depender da hora, vai depender da quantidade, são várias variantes, são variantes diferentes para a gente bolar essa estratégia terapêutica. E o monitoramento. Por quê? A cannabis ela precisa ser ajustada. Então, a gente não fica sempre com a mesma dose, desde o começo até o final. Muitas vezes a gente muda a dose, muitas vezes no meio muda e depois volta. Então, a gente precisa aqui alinhar expectativas e deixar claro que a gente só consegue ajustar de forma apropriada a terapêutica desses pacientes se a gente está monitorando esse paciente de forma efetiva. Então, o alimento, como eu mencionei, importante a apresentação da terapia, links, filmes, documentários, experiências, vídeos de mães, vídeos da Abrace, vídeos de outras associações, história de pacientes, histórias de médicos, histórias de pessoas do ecossistema, enfim. Quanto mais as pessoas forem educadas nesse acolhimento, melhor. E alimento de expectativa. Por quê? Não é todo tipo de dor que a gente tem a mesma resposta. Então, dores agudas tendem a gente não ter uma resposta tão boa quanto dores crônicas. Acho que isso é um ponto importante lembrar, que a gente está buscando qualidade de vida. Então, falar para a pessoa, olha, a gente está buscando aqui um alívio do sintoma, a gente não está esperando que acabe completamente e que você não sinta mais dor. Então, esse alinhamento de expectativa é essencial. É essencial que as pessoas saibam que não necessariamente vai acabar com a dor toda. Pode ser que só alivie, pode ser que a dor fique um pouco mais suportável. Então, só queria trazer essa questão aqui, que essa é a hora de vocês falarem com as pessoas e alinharem expectativa. Porque, senão, as pessoas vão ficar achando que vai acabar a dor de um dia para o outro, isso não é a realidade. Então, tipo de dor, mais dor crônica e neuropática, menos dores agudas. O tempo
tem gente que desmama, tem gente que não desmama. Quem desmama e fica um tempo curto, quem tem dor crônica, é quem muda seus hábitos. É quem para de tomar leite e derivados, ou comer derivados do leite, é quem não come glúten, é quem tira processados da sua alimentação, inclui fermentados, como kefir, kombucha e germinados. Não adianta quem tem dor achar que a cannabis é o milagre da vida se não mudar a sua alimentação, o seu pensamento e se movimentar quando pode. Então, não adianta usar melhor extrato de cannabis e tá comendo queijo. Não importa se é uma vez por dia ou a cada 2 dias, é queijo, você não é BZ, você não tem as enzimas para isso, não faz bem nem para a vaca e nem para você. Então, se você quer muito leite, busque um leite vegetal, vá no YouTube e veja uma receita de um leite de girassol, leite de coco, o que seja. Não é o leite do bezerro, porque a gente nem está treinando para bezerro aqui e não faz bem. Por quê? Ele influencia de forma negativa na sua microbiota intestinal. E aí você acaba não conseguindo, por inflamação local, absorver nutrientes importantes. Então, leite e derivados, glúten, comida processada e embutida, para quem tem dor, reflita. Se você não está disposto a mudar isso, talvez cannabis não seja para você. Talvez um alopático esteja mais em alinhamento com o que você quer em termos de tratamento. Outra coisa é a questão do movimento. Quem pode, se movimenta. Quem pode, vai andar, vai caminhar, faça um alongamento. E o pensamento. Faça uma meditação, abaixa um aplicativo de meditação, se controle, não deixa a dor dominar, porque é fácil deixar a dor dominar, a dor domina mesmo. Então tem que estar toda hora trazendo ferramentas para tirar assim, a dor da cabeça. Se é ler um livro, se é caminhar, se é conversar com um amigo, a gente vai ter que buscar ativamente essa ferramenta que vai trazer alívio, respiração, sudoku, não sei, tem que buscar, tem que fazer uma lista. Tá aí os filmes que eu mencionei. Orientação, lembrar sempre que a orientação é do núcleo, não adianta o paciente parar de tomar leite e o irmão tá tomando leite, comendo queijo, porque isso é um complicador. Então, a orientação também é com relação à terapêutica com a cannabis e os hábitos da vida do paciente. E a orientação, idealmente, é feita para o paciente, para os cuidadores e familiares desse paciente. A autonomia, lembrando que o corpo médico vence quando os pacientes não dependem da gente, tá? Então, eu, por exemplo, na minha clínica, tenho um programa, não faço consulta só, um programa que tem acolhimento, triagem, consulta e monitoramento terapêutico. Nesse monitoramento terapêutico, é um mês para o paciente ter autonomia. Como eu só faço isso da vida, se eu trabalho com cannabis, a minha intenção é não ver esse paciente mais. Se eu não vejo ele mais, é porque eu venci como médica, tá? Não sou médica integrativa, não tenho cuidado de longo prazo. A minha intenção é que os pacientes aprendam a fazer uso dessa terapia e fiquem sozinhos depois. Por quê? Porque é seguro. Porque a intenção é que as pessoas não tenham dependência uma das outras, que elas aprendam e que vocês possam aprender aqui e ensinar para os outros. Ensina para o seu paciente, ensina para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. E aí, essa autonomia, a intenção, claro, é a melhora dos sintomas, e a gente vai balizando esse ajuste de acordo com os efeitos colaterais. Então, em termos de estratégia terapêutica, nos Estados Unidos, o acesso é feito por meio de dispensários, que são lojas especializadas em venda de cannabis, de produtos de cannabis. Normalmente, eles fazem uma diferenciação entre dominante sativa, dominante índica ou híbrida, não existe mais plantas só sativas, ou só índica. A índica tende a dar fome e sono, e a sativa tende a tirar a fome e tirar o sono. Alguns usam para ir na academia, esse tipo de planta, ou para estudar, ou trabalhar. Na Europa, dependendo do lugar, isso é acessível, o produto derivado de cânhamo, em algumas lojinhas dessas que vocês encontram em qualquer lugar, sai na Itália. Lembrando que as vias de administração aqui, oral, tópico,
nasal, inalado, vaginal e retal. O vaginal bem interessante para pacientes com cólica ou endometriose, o retal pacientes com câncer ou retocolite ulcerativa, Crohn, doença inflamatória intestinal. Normalmente os produtos nasais são de resgate, inclusive a Abras tem um óleo de resgate que alguns pacientes usam durante a crise convulsiva e tem respostas bem impressionantes. E aqui um pouco da anamnese, né, para os colegas médicos e profissionais de saúde, lembrar que existe uma necessidade de adaptação da sua anamnese, ou não adaptação em si, mas focar um pouco mais nos sintomas e sinais relacionados ao sistema endocannabinóide, no caso aqui, dor, ansiedade, apetite, sono, náusea, vômito e parte cognitiva e processos relacionados com percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem. Tem que fazer uma diferenciação entre qual que é a via de administração certa. Então, tem paciente, por exemplo, psoríase, que tem dor em articulação, mas que também pode fazer o uso tópico nas lesões. Frequência e dose por dia é muito pessoal. Tem paciente que prefere uma vez, tem paciente que prefere 3 vezes. Fazer essa diferenciação, né, em casos que agudizam ou não, né, existe a possibilidade de resgate, tem alguns produtos que agem um pouco mais rápido. Lembrar que existem, sim, possíveis interações medicamentosas, e isso a gente vai conseguir observar durante o monitoramento terapêutico. Isso aqui é uma sugestão de um guideline, não existe um protocolo específico, mas algo aqui que possa nos guiar em adultos com mais de 45 quilos, da gente ter um alvo de 200 miligramas por dia, produtos mais ricos em THC, isso aqui é de um produto rico em CBD com até 0,3% de THC, mas alguns produtos que têm mais THC precisam de uma menor quantidade, tá? Então varia muito de tipo de óleo, tipo de paciente, se tem THC mais ou não. Só uma diferenciação entre produtos de manutenção, que a gente divide 2 ou 3 vezes por dia, ou produto de resgate, que usa como precisa. Então, algumas medicações aí, classes, né, de medicações que precisam ser observadas de forma atenta, né, pois são processadas por uma via do citocromo P450 que pode sofrer influência dos canabinoides. Então, atenção, quem está fazendo o uso de anticoagulantes, benzodiazepínicos e potensores, anticoagulantes e antihipoglicemiantes também. Alguns efeitos adversos aqui, diarreia, na realidade, é uma alteração na consistência das fezes, não necessariamente uma diarreia. Também sonolência e hipotensão, isso no caso do óleo rico em CBD, e no caso do óleo rico em THC, ansiedade, sonolência e boca seca. A ansiedade é dose dependente, e então a gente, se estiver dando a quantidade certa, na cepa certa, a chance disso aqui acontecer é quase zero. E em monitoramento a gente tem que observar, né, mudanças de hábito intestinal, letargia, agitação, e a gente fazer o ajuste de acordo com essas informações que estão sendo escolhidas no monitoramento. Então, é feito de forma personalizada. Queria agradecer, é sempre um prazer estar aqui no curso do Padre Chicão, na paróquia de Ermelindo Matarazzo. Queria deixar aqui um pedido, que é para vocês compartilharem essas informações com as outras pessoas. Acredito ser uma obrigação moral de todos nós, como seres humanos, que queremos o bem do outro. Sejamos todos agentes de mudança, não precisa ser médico para salvar a vida, todo mundo que está aqui escutando tem o potencial de salvar vidas, só falando com as pessoas. Então, peço aqui, fale, olha, com Uber, fale na padaria, fale no almoço de família, considere a forma semântica de tratar isso. Muitas vezes a gente fala a palavra maconha, é um pouco complicado para algumas pessoas que não estão acostumados, então eu sugiro uma reflexão se não vale a pena usar a palavra cannabis na maioria desses casos. Eu sou médica, eu não vou falar, como eu não falo birita, eu não vou falar um nome que não é científico, mas tudo bem, se quiserem falar, eu só peço para observarem aonde que se usa, porque em alguns lugares a gente falar um nome que não é um nome científico pode fechar ali para uma pessoa que poderia estar aberta se a gente ajustasse. E a gente quer melhora do outro, a gente não quer falar a palavra que a gente quer, né? A gente quer que o outro esteja bem, e se o outro for estar bem, se a gente usar a palavra cannabis, ao invés de usar a palavra outra,
vale uma reflexão. Talvez, a não ser que não. Olha, eu quero falar outra palavra e não estou nem aí se a pessoa vai aceitar ou não. Aí tudo bem, é da sua intenção naquele momento. Mas eu acho que vale uma reflexão sobre essa questão semântica quando a gente está passando informação para pessoas que não estão acostumadas a escutar sobre esse assunto. Aqui, se a gente falar abacaxi, se falar caju, sobre essa planta, a gente vai aceitar e amar e ver o impacto do mesmo jeito, mas talvez outras pessoas não tenham essa sensibilidade. E pedir aqui um apoio ao PL 399 de 2015, que vai regulamentar o cultivo e a distribuição da cannabis no Brasil, liderada pelo deputado Paulo Teixeira, como presidente da Comissão Especial de Medicamentos Formulados com Cannabis, sendo escrito, né, um relatório, sendo liderado pelo deputado Luciano Dutti, que é um colega médico, pediatra, ex-prefeito da cidade de Curitiba. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos de vocês estarem aqui estudando, né, estão fazendo parte da missão também, agora que vocês sabem, é uma questão de consciência, da gente saber para quem que vai agora isso, né, para não ficar só na gente esses conhecimentos. Então, agradeço aqui a diligência e o estudo de vocês. Qualquer coisa, estou nas minhas redes sociais. Tchau, tchau.